recebemos, mas o Senhor mostrou sinal para eles, sinal de grande poder. Quer dizer, era para eles crerem. Nós cremos e esperamos por aquilo que nós não vemos, mas lá eles viram a mão do Senhor operar ao favor desta nação que Ele formou no Egito e tirou no tempo determinado para levar na terra prometida que tinha prometido para Abraão, da sua descendência, que ele daria uma terra que emana leite e mel. Mas lá eles viram sinais. E hoje nós que estamos na graça, nós recebemos a fé e cremos e esperamos, né, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos para ser participante do seu reino. Então nós não vemos nada, mas nós cremos porque recebemos a fé. E lá na nação de Israel não receberam a fé, mas eles viram os milagres que o Senhor fez lá, manifestou o seu poder na nação do Egito, para que eles crescem, né? Pelo menos nas obras. Eles deveriam crer. Muitos do que o Senhor destruiu, deveriam crer porque os sinais foram grandes, não foram poucos sinais. Aí no 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Os anjos também, que não guardaram o seu lugar, também estão reservados para aquele grande dia, o dia do Senhor. E ele vem citando também assim, todos esses exemplos que ele está dando aqui, ele está citando por causa desse início que nós demos aqui, sobre esses homens que se introduziram, né? Está falando, essas referências está sendo acrescentada por causa desses homens ímpios, né, que convertem de solução à graça de Deus. Então ele vem citando esses outros exemplos aqui, né? Aí ele falou sobre aqueles que saíram do Egito, que ficaram no deserto, né? A terra abriu, engoliu. E aos anjos também, que estão em cadeias eternas, né? Não podem voltar mais para o seu lugar no céu, perderam o seu lugar no céu, perderam o seu principado. E agora ele fala aqui no 7, fala assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. A pessoa, uma coisa importante aqui, que a pessoa lê sofrendo a pena do fogo eterno. Eternidade pertence a Deus. O homem lá no princípio, ele não era eterno, ele era imortal. Eterno é só o Deus Todo-Poderoso, nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ele é eterno. Ele não tem princípio nem fim de dias. E ele é atemporal. Para Deus não existe tempo, nós somos temporais. E sofrendo a pena do fogo eterno. Se nós formos entender esse fogo eterno, então esse fogo devia estar queimando Sodoma e Gomorra até nos dias de hoje, né? Então a pena do fogo eterno é o fogo que veio do eterno, porque Deus não destruiu lá. Então as pessoas falam, fogo eterno, então eles estão queimando até hoje. Não estão queimando. O fogo eterno é o fogo que veio de Deus, que Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre, e destruiu. É o fogo eterno, fogo do eterno, né? Aí vamos no 8º. E contudo também estes, que são aqueles homens lá, que foram introduzidos, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Rejeita a dominação, não aceita a palavra e vitupera as dignidades, né? As dignidades de quem trouxe a dominação foram os apóstolos, né?
os apóstolos que foram dignos, foram a colunas da doutrina da graça. Eles não aceitam a dominação da palavra e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então nós vemos que mesmo os anjos, quando disputavam o corpo de Moisés, que o diabo queria fazer idolatria sobre o seu corpo na nação de Israel, os anjos não amaldiçoou, não disse o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí vem novamente estes, que são aqueles homens que se introduziram lá no meio da igreja. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então está falando sobre aqueles homens que foram introduzidos. Então diz: estes, aqueles lá, porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Você vê que a coisa é terrível, né? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim não aceitou a soberana vontade do Senhor de ter aceitado a oferta de Abel. Se Caim tivesse aceitado a vontade do Senhor, que aceitou a oferta de Abel, quem sabe numa próxima vez o Senhor poderia aceitar também a sua oferta. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, um profeta que, sabendo que o Senhor tinha dado aquela terra da Canaã para o seu povo, e ainda assim ele aceitou a oferta de um rei para amaldiçoar a nação de Israel, ou desviar ela do caminho que ela ia passar perto daquela nação, e aqueles reis temiam ser destruídos por Israel, porque Israel já vinham tomando alguns reinos, e eles ficaram com esse medo. Então eles chamaram Balaão. Balaão sabia que não deveria fazer isso aí, que Balaão amou aquilo que era oferecido para ele. Seu coração o fez levar até aquele determinado local. E também pereceram na condição de Coré. Coré, não foi a tribo de Coré que contendeu com Moisés, não aceitava a vindicação da liderança de Moisés sobre a nação de Israel. Aí ele vem aqui: estes, que são aqueles que foram introduzidos, são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Olha que homens terríveis. Aí a citação continua: são nuvens sem águas, levada pelos ventos de uma parte a outra. Uma nuvem sem água, nós vemos que a utilidade dela é nenhuma, né? Porque nós esperamos a nuvem, a chuva, que floresce os campos, traz vida. Sem a água, o que nós podemos fazer, né? Então, uma nuvem sem chuva, eles são levadas pelo vento de uma parte para outra, não são constantes, são inconstantes, né? Aí diz: são como árvores murchas, uma árvore murcha, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Olha, 2 vezes mortas e não tem raiz. Mortas, qual é a vontade do morto? Nenhuma, né? Sem raízes, desarraigadas. Aí continua citando esses homens lá: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes,
para os quais está eternamente reservado a negrura das trevas. E destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem são os seus santos? Aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, o seu sangue, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, nós não podemos concordar e nem ser participante desse sistema de engano que está aí. Nós não podemos aplaudir essas pessoas. Mas se nós ficarmos sentados na beira do barranco, só contestando, ou se nós olharmos para o campo, ficarmos só questionando, não colocarmos a mão no arado, não lançar a semente, não cuidar, nós não vamos colher nada. Hoje o tempo vai chover, amanhã vai chover, o sol está muito quente, não acontece nada. Nós temos que fazer o quê? Ao invés de ficarmos questionando, vamos mostrar a diferença do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina da graça, para as pessoas que talvez venham assistir um vídeo feito por nós, eles possam, se é que receberam um amor à verdade, também tem esse detalhe muito importante, para que eles possam ir despertando desse sono profundo. Eles não estão mortos, estão dormindo, porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E aqueles que foi separado antes da fundação do mundo, ele não está morto como os demais. O Senhor, quando chamou uns dos seus discípulos, ele falou: Senhor, permita que tão somente eu possa enterrar meu pai. Ele falou: siga-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que estavam lá não estavam mortos, estavam vivos. E vinha enterrar aquele morto, então. Não foi escolhido. Ainda que está morto, esteja vivo, mas é morto. Porque não é participante não são participantes do reino. Não serão imortais, não terão uma segunda vida. Então nós temos que fazer o quê? Nós que fomos separados para ser participantes do reino, nós que já passamos da morte para a vida, porque o Senhor nos deu essa fé para nós crermos e entendermos isso, e aceitar Ele como o Deus Todo-Poderoso, Soberano, aquele que é tudo em todos, né? Nós temos que fazer o quê? Buscar levar essa verdade para essas pessoas. Essas pessoas que se receberam o amor à verdade vão vir para a verdade. Se não, continua no erro. Você pode falar para ela, ficar 10 anos, 20 anos conversando com ela sobre a doutrina da graça, ela não vai entender nunca. E ela pode escutar, porque às vezes se considera de respeito, mas não aceita, não adianta. Aí diz assim, já li aqui, né, que é o 14, e deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Aqui os santos, aqui não é anjos, os santos são aqueles que foram santificados em Cristo, para fazer juízo, né, já li, contra todos e condenar dentre todos os ímpios. Bom, aí aqui no 16 está falando sobre aqueles homens introduzidos lá novamente. Aí diz assim: estes, que são aqueles homens lá que estão no meio da igreja, se apacentando a si mesmo, aí diz: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte,
andando segundo as suas concupiscências, segundo a vontade da carne, desejo carnal, desejo das coisas do mundo, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Se no meio da igreja de Cristo, do corpo, do trigo, tem o joio, quanto mais dentro do sistema religioso. É muito mais aparente, né? Nós vemos aí que esses homens que têm predomínio sobre as pessoas, que eles formaram as suas religiões, o interesse deles são apenas interesses financeiros, interesses que eles não têm interesse que a pessoa entenda a verdade, não têm interesse que a pessoa se desvie dos maus caminhos, não tem interesse em nada. Eles jogam um monte de jogo de palavras usando o Velho Testamento, o Novo Testamento. Eles não têm interesse. Bom, então diz assim, ó, aqueles que foram introduzidos lá, nós estamos em Judas, né? Diz que eles são murmuradores, queixosos da sua sorte, não se contentam com nada, né? Andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eles são arrogantes, não aceitam a soberana vontade do Senhor, e admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, no 17 diz, mas vós, aqui é para a igreja agora, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o quanto é importante a doutrina dos apóstolos, né? Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, fora do corpo da igreja, fora daqueles que foram chamados, daqueles eleitos, que nós também vemos que existem pessoas que estão no meio, porque Judas menciona, e nós cremos, nós sabemos que isso é verdade, porque a palavra dada, a doutrina dada aos apóstolos é a verdade, porque Cristo é a verdade, que é a justa justiça. Então, está falando sobre, aí que está mostrando sobre aqueles que estão no meio do corpo de Cristo, da sua igreja. Mas também nós observamos que no sistema religioso, aqueles que não fazem parte do corpo, também tem esse tipo de coisa, que é o mesmo espírito, né? Assim, os quais vos dizia que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que a si mesmos se separam, sensuais, olha aí, que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, não habita neles. Eles não são templo do Espírito Santo. Só é templo do Espírito Santo aqueles que receberam o amor à verdade, receberam a fé para crer, a fé para esperar, certo? Porque só aqueles que receberam, que foram escolhidos segundo os propósitos do Senhor, é que recebe a fé. Não é a fé da carne, mas a fé do alto, do Espírito. Eles não têm o Espírito. Eles não discernem as coisas espirituais. Aí diz assim, mais uma vez, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Está vendo? A fé é santíssima, é dos santos, é daqueles que foram santificados, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, na verdade da doutrina da graça. Porque o Senhor Jesus disse para os seus apóstolos que eles deviam se alegrar, porque ele voltaria para o Pai. Porque se ele não voltasse, sobre ele não viria o Espírito Consolador, que ele diz assim, que o mundo não conhece nem pode conhecer. Mas ele diz, mas vós conheceis o que está no meio de vós. Quem é que estava no meio deles? Não era o Senhor Jesus? Então, o Senhor Jesus é que voltou, porque Deus é Espírito,
quando ele volta a ser Deus Espírito, Deus invisível,